Bom, então eu quero que você leia comigo o Salmo 90. Versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É claro que eu escolhi isso de forma especial por ser meu aniversário, mas eu acho que tem duas datas importantes na vida de todo crente que deveria fazer ele olhar para trás. A gente tem uma tendência muito fácil, às vezes principalmente como cristãos, de tratarmos o tempo como se fosse uma coisa secular só. Então, a gente conhece algumas ramificações, inclusive, que não comemoram Natal, não comemoram Ano Novo, tem alguns que até não comemoram aniversário, mas quando a gente olha para esse texto aqui, você percebe muito fácil que a Bíblia está falando que existe uma sabedoria em se contar os dias. Quando ele fala de contar os dias, ele está falando de uma percepção de entender os ciclos e os tempos. Então, quando a gente olha para a Bíblia, você vai perceber facilmente que Deus ele trabalha com o tempo. Deus criou o tempo, Deus criou as estações, Deus criou os anos, Deus criou os ciclos da lua. Quando a gente olha para a Bíblia toda está recheada de referências que fazem uma alusão ao tempo. A Bíblia já começa falando de Deus criando dia e noite, fala de 6 dias de criação, fala de um dia de descanso, e isso vai se repetir por toda a Escritura. Quando a gente olha para a Bíblia, você vê que da criação até Abraão foram 2000 anos, de Abraão até Jesus foram cerca de 2000 anos, de Jesus até nós cerca de 2000 anos. Então Deus ele trabalha com ciclos. Você vai ver a Bíblia falando de 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. A Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. A Bíblia fala das 70 semanas de anos, que é a consumação dos tempos. A Bíblia fala dos últimos 7 anos, aonde a tribulação vai acontecer, aonde o desenrolar de todo o tempo. A Bíblia fala dos 1000 anos do governo de Jesus na terra. Então Deus trabalha com ciclos, e existe uma sabedoria em se perceber o tempo e entender o tempo, então existe uma sabedoria em se contar os seus dias. E irmão, toda vez que chega um aniversário, eu vou te dizer que até mais do que o aniversário, mas quando chega uma virada de ano, eu já falei isso aqui acho em outras vezes, eu tenho esse hábito, eu acredito que há uns 13 anos mais ou menos. Então eu tenho um caderninho que me acompanha a todo esse tempo, e normalmente quando chega ali por novembro, a gente já está bem perto disso, eu começo a orar e buscar uma direção de Deus. Então eu entendo que toda virada de ano é uma virada de ciclo, e a minha pergunta para Jesus é: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor vai fazer nesse novo ano? Para onde o Senhor está indo? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo ir? Se você está caminhando com a gente faz um tempo, você sabe que há 2 anos mais ou menos, eu tenho pregado isso, e eu posso estar errado? Posso. Agora eu creio de todo o meu coração, que a partir do 2º semestre do ano que vem, nós vamos viver um novo tempo de um despertamento e um derramamento do Espírito muito grande sobre o Brasil. Eu acredito nisso de todo o meu coração, e a gente tem construído a igreja, direcionado a igreja para isso. Quando você vê, querido, o ministério profético na Bíblia, a Bíblia diz que, Amós capítulo 3, versículos 6 a 9, vai falar que Deus escolhe não fazer nada sem revelar aos seus profetas. E o que os profetas falam? O que os profetas fazem? Os profetas anunciam aquilo que Deus está para fazer na próxima estação. Então, Deus revela, Deus faz a gente entender o tempo. Então, há 2 anos mais ou menos eu tenho pregado sobre isso, entendendo um tempo específico sobre o Brasil, entendendo que tem uma nova estação. Por que isso é importante? Porque toda vez que Deus libera uma palavra profética, ela tem o propósito de preparar o coração das pessoas para isso.
Agora, toda vez que acontece uma mudança de ciclo, um aniversário, um ano, eu inclino meu coração para entender o que Deus tem para mim na próxima estação. E as estações, elas precisam mudar. Eu estava conversando com o Gustavo, eu almocei com o presbitério hoje, e, irmãos, eu sei que não parece, mas eu estou fazendo 46 anos. E eu estava falando para ele o seguinte, como é interessante você perceber algumas coisas que só a idade e o tempo mostra para você. Então parece que quando você sonha com a sua vida, chega uma fase da vida adulta, ou no começo ali da juventude, que o seu sonho é você saber o que você vai fazer, você construir uma família, você ter filhos. E eu estava falando com ele, mas chega uma altura que você percebe que isso é uma coisa que passa muito rápido também. E a impressão que eu tenho é que pessoas, elas param às vezes numa estação da vida, e eu acredito que a sabedoria de Deus é você entender o que faz parte de cada estação da sua vida. Quando eu vejo o Dan falando, eu tenho conversado muito com ele, a forma que ele discerne, como Deus foi construindo as estações na vida dele, isso me fala de uma sabedoria muito grande, de algo que é muito especial. Então, quando termina um ciclo, quando fecha um ano, meu coração sempre se inclina a falar: Deus, o quanto eu estou mais perto do Senhor, quanto mais perto de cumprir todo o meu chamado eu estou. Eu lembro que no final de 2017, eu preguei uma mensagem na antiga igreja, chamada Como Flechas. E eu acredito que existem momentos na nossa vida que são chaves espirituais. Então é como se Deus fosse construindo algo com você e chega no momento que Ele põe você numa bifurcação. E esse momento é decisivo. E quando você toma a decisão certa, coisas excepcionais acontecem na nossa vida. Eu não sei quantas vezes isso acontece, eu acho que não são muitas. E eu estou falando aqui algo totalmente empírico, que é a impressão não só da minha vida, a impressão que eu tenho de muitos relatos bíblicos, a impressão que eu tenho de conversar com outros homens de Deus, mas eu creio que existem momentos na nossa vida que acontecem talvez 3, 4, 5 vezes, que são determinantes. E quando você entende uma estação e você corresponde a isso, grandes mudanças acontecem. O pastor Francisco falava disso. Então eu lembro que quando chegou 2017, eu conversei, porque eu queria ter testemunhas sobre isso, e eu lembro que o pessoal aqui do presbitério ouviu, eu falei: cara, Deus tem me falado que o ano de 2018 é um ano chave, é um ano de uma grande mudança, e eu apliquei meu coração a jejuar, a orar, a entender, porque eu sabia que seria um ano daqueles singulares que acontecem poucas vezes na vida, e eu anunciei isso para eles. Eu achava, quando Deus começou a me falar em 2017, que isso era alguma coisa relacionada a eu estar menos na igreja e estar mais no ministério em tempo integral e investir mais nos livros, que era a construção que eu vinha fazendo. Deus é perito nisso, e a verdade é que Deus veio e zoou o plantão e acabou com tudo que eu imaginava. E Deus começou a gerar uma transição no meu coração, foi quando a transição começou, startou, e eu acabei saindo, fazendo uma transição de 2 anos, e tudo isso me deu coragem. Essa situação que o Gustavo está falando, é porque, irmãos, eu estava numa igreja há 13 anos, eu tinha um salário muito bom, eu tinha plano de saúde, eu tinha um seguro de vida com previdência privada, eu tinha ajuda de custo de combustível, eu tinha celular, eu tinha uma série de benefícios, eu tinha um pastor incrível me lançando, me abençoando, eu tinha um final de semana por mês para viajar e 3 filhos pequenos. Então, quando eu anunciei a transição, o que as pessoas começaram a falar para mim assim: cara, você não tem medo? Você tem 3 filhos pequenos, você vai largar tudo. Mesmo a igreja entendendo que ia me dar meu salário por um tempo, irmão, passar muito rápido. E muitas pessoas chegaram para mim e falaram: cara, você tem filho pequeno, você tem tudo, você tem certeza. E falavam assim: você não tem medo? Tipo, você é muito corajoso, você não tem medo? Eu falei: claro que eu tenho medo. Você não tem medo de não conseguir cuidar da sua família? Eu falei: tenho. Eu falei: agora mais medo ainda, eu tenho é de Deus me pedir uma coisa e eu não fazer.
E eu lembro que quando o Gustavo veio e falou, cara, tudo isso, eu falei, mano, eu não tenho alternativa, das duas coisas. Ou eu ouvi Deus, eu sou muito de Deus, ou eu sou muito burro mesmo. E aí eu tenho que me lascar, eu acho. Então, agora toda essa convicção veio porque teve uma semente do Espírito que falou antes, você está prestes a entrar em um ano de mudança e de transição. Tudo que eu imaginei era totalmente diferente do que eu imaginei, mas eu preparei o meu coração para estar disposto para uma grande mudança. Então, aprender a contar os dias e discernir os tempos fala disso. Eu lembro que uma vez o pastor Marcelo Jamal, ele falou uma coisa muito importante, ele falou, quanto tempo de vida você tem? Irmão, a média de vida do brasileiro, eu acho que é 75 anos agora, né? Apesar de que o povo, graças a Deus, está passando bem disso. O Dan está fazendo 79 agora e está zero bala. Mas eu fiz 46, se eu for pensar em 75, eu não teria... Nossa, eu tive um raciocínio estilo Dilma agora. Então, 46 para 75 é 12. É mais ou menos assim. Desculpa, gente, eu não aguentei. Eu queria saber como que ela conta os dias. Por isso que está dando tudo certo. Então, assim, eu teria, teoricamente, 29 anos para cumprir todo o chamado, todo o propósito de Deus na minha vida. Então, como eu, sendo um cristão, querido, eu vou olhar para o tempo só de uma forma secular. E muitas vezes o que eu vejo é que a gente está pedindo coisas para Deus, todos nós temos desejo no coração. Pensa uma coisa que ninguém tem falta, desejo. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo deseja alguma coisa. Agora, esses são momentos que a pergunta que eu me faço é quanto eu estou preparado para aquilo que eu sonho. Então eu sonho coisas em Deus, e eu não estou falando só de um sonho meramente natural, onde você resolveu desejar alguma coisa, mas mesmo que você tenha sonhos que estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, ou seja, você ouviu algo de Deus, você entendeu um chamado, você entendeu um propósito de Deus, e você está orando para que isso aconteça. Agora, quanto você está preparado para que isso aconteça? Eu lembro que com 16 anos eu comecei a ler e eu comecei a sonhar. Eu falei, eu vou ser um escritor um dia. E qual foi a primeira coisa que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler muito e a escrever. Por quê? Porque eu preciso dar uma resposta para aquilo que Deus me aponta como um chamado, um destino profético. Eu lembro que o Luciano me falou uma coisa, o pastor Luciano Subirá, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Isso faz a gente entender uma semeadura no reino. Então, olha como é precioso isso. Ele falou, Farley, eu sonhava em escrever. Uma das primeiras coisas que eu fiz é que todo mundo que passava pela igreja que eu era, e era um escritor, eu fazia questão de comprar, às vezes, mais de um livro do cara. Por quê? Porque era uma semente na vida de um homem que já estava caminhando no lugar que um dia eu queria andar. Eu falei, como que eu vou querer um dia me mover nisso se eu não sou capaz de semear em quem está vivendo isso? Então, quando eu olho, eu reconheço que essa pessoa tem talvez algo que um dia eu queira receber. Como que eu não vou lançar uma semente? Como que eu não vou selar isso? Querido, isso é discernir os tempos, isso é discernir propósito, isso é discernir chamado. Agora, para quem não sabe para onde vai, existe uma frase que diz assim, quem não sabe para onde vai, nunca encontra um vento a favor. Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande você chegar ao final de um ciclo e você não olhar para onde você andou, e é muita irresponsabilidade, falta de discernimento, e eu vou dizer para você, é muito triste você virar um ciclo na sua vida, sem inclinar seu coração para Deus em temor
no mínimo, o temor de falar: Deus, o que o Senhor tem para mim nessa próxima estação? Agora, o que eu percebo, eu vou dizer assim, ó, a gente está há algum tempo no ministério. Eu estava conversando com o Gustavo hoje, falando sobre discipulado. Eu falei: cara, eu discipulo desde... E quando eu fiz as contas, eu falei: eu estou velho mesmo. Eu discipulo desde 96. Então faz 27 anos que eu estou discipulando pessoas. E deu um branco. Eu estou emocionado. Gente, isso não acontece normalmente, né? Gente, me deu um branco hardcore. Será que é praga da Dilma? Eu estou construindo isso. Irmão, não sei, não tenho ideia de para onde eu ia no meu raciocínio aqui. É que acontece uma coisa, eu estou pregando hoje também, eu estou fazendo uma coisa que eu não faço normalmente. Eu queria derramar meu coração aqui. Então eu estou indo no estilo freestyle. Eu estou totalmente fora do que está ali, é uma coisa que eu não faço habitualmente. E agora eu me lembrei por quê. Porque eu me perco. Mas eu vou inventar um lugar para a gente ir. Então, mas continuando. Não tem como você... É irresponsável. É assim, eu entendo que é uma falta de temor você entrar num novo ciclo e seu coração não se inclinar para entender o que Deus tem para você. Você sabe que o Gustavo está falando aqui, olha, 2018, eu posso dizer para vocês, foi provavelmente o ano mais difícil, não só da minha vida, mas da minha vida e da Dani. Cara, foi um ano muito difícil, Deus mudou tudo, bagunçou tudo. E a gente entendeu uma palavra de Deus, e a gente entendeu assim, a gente precisa transicionar. Irmão, teve medo e choro? Claro que teve. Teve vezes que eu chorei com Deus, falei: Deus, o Senhor está tirando tudo que eu construí, o Senhor está tirando tudo que eu tenho, por que o Senhor está acabando comigo? Eu cheguei a juntar o presbitério e falei: gente, e eu falo isso sem medo nenhum. Eu falei: ok, quem me promoveu para viajar o Brasil todo ministrando e as nações foi o pastor Luciano Subirá. Eu estou saindo do time dele, eu nem agenda não sei se eu vou ter. Eu cheguei a entregar isso para Deus, falei: Deus, se o Senhor não quiser que eu viaje nunca mais, eu vou fazer o que o Senhor tem para mim. Peitudo, mas por dentro me lascando de medo. Eu ia falar me borrando, mas preferi não usar essa palavra. Que bom, né? Escapei, é a maturidade. Eu estava falando aqui no curso de membresia que o pastor Francisco, nosso saudoso pastor Francisco, tinha uma frase de grande sabedoria. Uma vez ele disse assim para mim: a ansiedade é que nem diarreia. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele é. Quando ela vem, você tenta segurar, mas não consegue. Então é sabedoria do pastor Francisco. Então, querido, agora eu lembrei para onde eu estava indo. Então foi um ano muito difícil. Agora, quando eu olho para vocês aqui, quando eu olho o que eu estou fazendo 3 anos depois, aonde a gente está, o que a gente tem construído, o time que está com a gente, as pessoas de tempo integral, cara, isso vai muito além de tudo que eu sonhei, que eu gerei expectativa. Então, nos meus melhores sonhos, mês depois da transição, que eu sabia o que ia fazer, que foi muito doído, até o dia que eu sentei com o pastor Luciano e a gente falou assim: vamos começar a transição, então fechou isso? Eu falei: fechou. Toda a angústia e o peso saiu do meu coração. Veio uma paz, de uma convicção de estar fazendo a coisa certa. Mas no momento era uma coisa certa que envolvia abrir mão de quase tudo. Agora eu olho para isso e eu falo: a gente não estaria aqui. É claro que tudo isso é misericórdia, graça de Deus. Mas a gente não estaria aqui se não tivesse ouvido Deus e correspondido à voz dele. Então Deus, ele trabalha com ciclos, e o nosso papel é entender, querido, o que está
à nossa frente. Agora eu quero provocar o seu coração, não sei se o seu aniversário é esse ano, ainda se já passou, mas você pode começar a inclinar seu coração para isso, e a gente está caminhando para o final do ano, e todo final de ano é uma mudança de ciclo, e se você tem promessas de Deus, se prepare, porque algo novo está começando. E eu queria dizer para você que existem umas coisas, porque uma das coisas, eu estou muito tempo no ministério, acho que era isso que eu ia falar, só discipulando pessoas, eu estou há mais de 25 anos. Uma das coisas que é mais triste de você ver na nossa carreira ministerial é pessoas que patinam e nunca saem do mesmo lugar. Existem pessoas que você encontra que faz 5, 10, 15 anos e elas estão sempre no mesmo lugar. Elas estão com os mesmos problemas, reclamando das mesmas coisas, falando dos outros do mesmo jeito. E sabe o que vai acontecer? Vai passar mais 5, mais 10 e elas vão permanecer no mesmo lugar. E uma coisa que eu percebo é que existem algumas coisas que roubam a nossa fé, roubam a nossa esperança, roubam a nossa perspectiva e o nosso discernimento, querido, de futuro e de mudança de estação. Então você precisa entender que, inclusive, para mudar de estação, você precisa abrir mão de algumas coisas. Então não adianta nada você querer entrar no verão vestindo as roupas de inverno, e nem o contrário. Então o mudar de estação envolve abrir mão de algumas coisas para pegar outras. Eu entendo que existem algumas coisas que Deus só entrega para quem Ele encontra de mãos vazias. Mas muitas vezes tem coisas que a gente não consegue, querido, segurar, largar, e isso nos trava. E eu gostaria de falar com você sobre, só deixa eu confirmar se é esse número mesmo, sobre 5 coisas que roubam a nossa vida de entrar em uma nova estação. O primeiro ladrão, que é um ladrão da nossa alegria, é um ladrão da nossa fé, é um ladrão do nosso discernimento, é um ladrão da nossa perspectiva de futuro, é o pecado. Você sabe que muitas vezes eu conheci pessoas que tinham um chamado de Deus, que tinham uma promessa, que tinham uma compreensão do seu futuro, daquilo que Deus tinha para eles, e essas pessoas foram literalmente roubadas pelo seu pecado, por seguir o caminho errado. Você sabe que uma das histórias que mais mexe no meu coração em relação a isso é olhar para Pedro. Eu estava conversando hoje no almoço e a gente estava falando de escatologia, e eu falei assim, eu tenho mergulhado esse mês, eu estou terminando o 4º livro sobre escatologia, a gente está definindo a visão da igreja sobre isso. Se Deus quiser, logo eu vou vir com uma série de mensagens aqui sobre escatologia, e depois a gente vai ter uma escola aqui específica sobre escatologia. E eu estava falando com ele, olha, eu sempre olhei para a Bíblia e eu achava que as pessoas mais privilegiadas da história eram os caras que conheceram Jesus como homem. Os caras estavam no lugar certo, na hora certa. Que privilegiado esse povo que conheceu Jesus. Mas estudando escatologia, eu digo sem medo nenhum, que mais privilegiado vai ser o povo que vai vir não a primeira vinda de Jesus, mas a volta de Jesus. Essa geração, sim, eu gostaria muito que fosse nos meus dias. Agora, quando a gente olha para isso, você vê que Pedro era um dos apóstolos do Cordeiro. A Bíblia fala que o nome desses homens vão estar escrito no fundamento da cidade celestial. Cara, de toda a história da humanidade, Jesus escolheu 12, e esse cara era um deles. Só que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, para não ser só relacionado com ele quando Jesus é preso para ser crucificado, quando Pedro nega Jesus, logo depois da crucificação de Jesus, o que Pedro faz ensina a gente algo muito precioso. O que Pedro faz depois da crucificação? Alguém lembra? Ele volta a pescar. Então esse cara teve
um chamado singular. Irmão, nunca mais, apesar de a gente entender que existe o ministério profético hoje, nunca mais vão haver apóstolos do Cordeiro. Foram só aqueles 12 homens, e esse homem estava dentro, e quando ele peca, quando ele nega Jesus, quando ele se desvia da rota, do caminho, isso é tão chocante para ele, que ele volta a pescar, e quando ele volta para pescar, isso me diz algo muito simples, me mostra que ele desacreditou daquilo que Jesus tinha para ele. Mesmo tendo sido escolhido, ele não conseguia acreditar mais que Jesus tinha aquilo para ele. A Bíblia fala que depois que Jesus ressuscita, ele aparece e Jesus diz assim: manda chamar os discípulos e a Pedro. Então eu já vi muita gente dizendo assim: não, Jesus manda chamar os discípulos e a Pedro porque Jesus não considerava mais ele um apóstolo. Eu acho isso uma grande bobagem, porque dos 12 é Pedro que Jesus chega e fala: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Para mim, quando Jesus diz assim, ó, manda chamar os discípulos e a Pedro, é porque se alguém chegasse e falasse: olha, Jesus está chamando os discípulos, Pedro não ia. Porque ele não se achava mais digno desse lugar, ele não acreditava mais que Jesus podia restaurar o que Jesus tinha para ele. Agora, muitas vezes, pessoas são roubadas do seu ministério, do seu chamado, por causa de uma queda na sua história. Eu não estou falando de alguém que está persistindo no pecado e que continua escolhendo o pecado. Mas, irmão, a gente olha para Davi, e a gente chama até hoje Jesus de filho de Davi, que foi um cara adúltero. Agora, o que faz Davi ser o homem segundo o coração de Deus, não foi a forma que Davi caiu, mas foi a forma que Davi se deixou ser restaurado. Davi não brigou por argumento, Davi não tentou se justificar, Davi foi para o chão e falou: eu pequei. Natan fala para ele: não se preocupe, porque você não vai morrer. Mas você percebe que ele nem falou: não me mata. Para mim, o que Deus viu foi o coração dele, e o coração dele estava gritando: Deus pode me matar, eu não mereço mais nada. Agora, muitas pessoas às vezes passam por um percalço, ou tem um pecado de estimação que não é resolvido, e essa pessoa passa a desacreditar daquilo que Deus tinha para ela. Ou ela deixa um pecado que é recorrente, que volta e meia ele está batendo a porta, e sabe o que acontece? Essa pessoa é roubada não só de corresponder ao seu chamado, mas o seu discernimento é comprometido. A Bíblia fala que quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus vem encontrar com eles, e eles se escondem, e Deus fala assim: Adão, cadê você? E ele fala: eu me escondi, por quê? Porque estava nu. Sabe o que mexe com o meu coração? Adão não fala que se escondeu porque pecou, Adão não fala que se escondeu porque comeu do fruto, Adão não fala que se escondeu porque desobedeceu, ele fala: eu me escondi porque estava nu. E qual era o problema dele estar nu? Absolutamente nenhum. Mas quando Adão escolheu o pecado, a mente dele se desconectou da mente de Deus. Ele já não sabia mais o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus. Ele já não conseguia discernir qual era o verdadeiro problema. E o pecado faz isso com a gente. O pecado nos rouba o discernimento, o pecado nos rouba a coragem, o pecado nos rouba a fé. Agora, eu não estou falando isso que é para você continuar no teu pecado, pelo contrário, porque o pecado vai te roubar e você não vai conseguir corresponder. Mas eu vejo pessoas às vezes que tiveram uma queda no caminho, como Davi teve, e apesar de terem restaurado a sua vida, não conseguem acreditar que Deus pode começar de volta. Agora você percebe, o pastor Luciano ele fala muito sobre isso, que Moisés sobe no Monte Sinai, ele fica 40 dias mergulhado na nuvem da glória de Deus, e ele desce de lá 40 dias depois, e o rosto dele não brilha, e ele chega, ele fica loucão, eu super me identifico com ele, ele sai dando voadeira, quebra as tábuas da lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, fica indignado, joga um bezerro de ouro no fogo,
Se ele tivesse uma metralhadora, ele tinha dado um tiro em todo mundo, tipo o Rambo. Agora, quando Deus fala para ele, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai subir no monte. Você lavrar as pedras. Você vai escrever as leis. E quando ele desce pela segunda vez, o seu rosto resplandece. E quando ele desce, ele fala para Deus ainda, eu quero ver sua glória. E Deus fala para ele, eu vou te mostrar a minha bondade. Então, querido, há um lugar especial para aqueles que são restaurados. Eu não estou dizendo que você tem que escolher, não. Eu estou muito certinho, então eu vou fazer uma grande porcaria para eu ser restaurado e meu rosto brilhar. Não é isso, tá bom? Agora não deixa isso te roubar. Faça o caminho de volta. Reconstrua. Segundo ladrão da nossa fé, da nossa esperança, e que nos impede de mudar de ciclo. É uma coisa chamada cotidiano. Irmão, você sabe que tem uma coisa que mexe demais com o coração do crente, é olhar para um novo convertido. Eu não sei você, mas cara, eu sou apaixonado por novo convertido, pela simplicidade do coração deles. Você vê aqui, o cara se converteu o mês passado, aí ele chega, marca um horário com você está com uma rotina miserável, cheio de compromisso, mas o cara te liga tanto que você fica com dó dele, você fala, não, tem que atender esse cara. Aí o cara chega na tua frente e começa a chorar. Pastor, Deus falou comigo, pastor, eu tive uma experiência incrível. Eu falo, é mesmo, cara, que legal que aconteceu. Pastor, eu estava orando para ser batizado no Espírito Santo, estava no trabalho, e de repente, veio uma pomba e pousou na minha janela, pastor. E pastor, aquela pomba olhou para mim. Gostou da minha interpretação da pomba? E a pomba olhou para mim assim, aquele... Porque o cara vê Deus em tudo. Ele é extremamente crédulo, ele tem uma fé simples, apaixonada, mas às vezes a gente vai se tornando tão rançoso, que chega uma hora que você vai adquirindo conhecimento, experiência, e você começa a julgar tudo, e chega uma hora que você está mais interessado em entender do que em experimentar, e aí você está começando a virar um crente velho, não é um crente maduro, é um crente velho, rançoso. Aí você vê as pessoas que tiveram experiência e teu coração tende a desacreditar. Sabe por quê? Porque o cotidiano às vezes é inimigo, querido, da paixão. Agora a gente não pode perder a paixão. Eu estava lendo um livro hoje, e esse autor ele estava dizendo assim, olha, os relacionamentos não são subjetivos, eles são objetivos. O que é relacionamento? É o que eu tenho de concreto com uma pessoa. E ele fala, o relacionamento com Deus não pode ser subjetivo. É aquela, não, eu sou salvo, então eu tenho um relacionamento com Deus. Não, o relacionamento precisa ser concreto, objetivo. Agora, o tempo, muitas vezes ele é inimigo da paixão, o cotidiano, o tempo. A gente está aqui em abril, dia 14 de abril fez 1 ano. Irmão, a gente tem um salão aqui, que a ideia é fechar, ter ali curso de batismo. O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter o 2º ano da escola bíblica aqui, e o 1º ano lá, então tem outras. A gente vai também, a gente está se preparando para, quero ver os homens dar um aleluia aí, a gente está se preparando para sábado de manhã a gente começar a ter aula de jiu-jitsu com a galera aqui. Amém? Faz um Raul, Raul. 1, 2, 3. Nós vamos precisar botar os caras no jiu-jitsu. Ou nós vamos ter que dar aula de balé para eles. Não tá legal isso. Vamos tentar mais uma vez? 1, 2, 3 e... Agora sim. A nossa ideia, inclusive, é fazer um trabalho social. Né? Minha ideia é trazer adolescentes carentes aqui. E ele vai ganhar kimono, vai ganhar tudo e vai ganhar aula de graça.
Só que para ele continuar tendo aula de graça, ele tem que estar na Livingston dos adolescentes e no culto de adolescentes aqui. Então essa vai ser a mensalidade dele. Vai ser bênção, em nome de Jesus. E toda vez que eu chego aqui e eu olho... lembrei que eu ia falar. Essa salinha aqui era o tipo de lugar que a gente procurava para começar a igreja, irmão. Todo dia, quando eu entro aqui, e eu olho para esse lugar, o lugar que Deus nos deu, nosso coração não está aqui. Eu falo para o pessoal, a gente gosta muito desse lugar. Agora a igreja não é isso aqui. Nosso coração não pode estar aqui, senão Deus vai tirar de nós rapidinho, inclusive. Mas toca meu coração, e eu falo para Deus, eu não quero me acostumar. Hoje, quando a gente estava na adoração aqui, mal começou, eu já estava chorando. Eu não quero me acostumar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cotidiano, ele é inimigo da paixão. Eu queria ler um texto bem curtinho, do Chesterton, que é um autor que eu gosto muito, e ele é quase poético assim nesse texto, mas esse texto fala tanto ao meu coração, principalmente num dia como esse. É curtinho, eu quero ler para você. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres, por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem, vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço. Pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus, todas as manhãs, diga ao sol, vamos de novo? E todas as noites à lua, vamos de novo? Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos, e o nosso Pai é mais jovem do que nós. Então muitas vezes o tempo cotidiano, o dia a dia, ele é inimigo da paixão. Para mim um dos maiores exemplos disso é aquele povo que Moisés tirou do Egito. Queridos, Deus derrama 10 pragas sobre o Egito. Olha o que esses caras viram. Esses caras viram as 10 pragas cair sobre o Egito. Eles viram Deus abrir o mar vermelho. Eles viram Deus fechar o mar vermelho e afogar os egípcios. Eles viram uma coluna de fumaça que fazia sombra e dirigia o povo à noite. Eles viram uma coluna de fogo que iluminava e trazia calor na noite. Pensa os caras que viveram o sobrenatural. Mas chega um dia que Deus fala para eles assim, eu vou derramar pão do céu. A Bíblia diz que quando os israelitas acordaram de manhã, eles viram que apareceu algo junto do orvalho, que é uma coisa chamada maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Maná significa o que é isso? Sabe o que isso mostra para mim? É que milagre de comida é especial mesmo, né? Esses caras tinham visto um monte de coisa, mas quando eles veem pão descer do céu, do nada, eu imagino esses caras saindo da tenda deles, ajoelhando, pegando do chão, colocando na boca e falando, uau, o que é isso que Deus fez no nosso meio? Agora sabe o que é triste? Esses caras ficam 40 anos no deserto, eles estão tão maravilhados com o pão do céu. Mas quando chega lá em Números 21, capítulo 4, versículo 4 e 5, eles chegam para Deus para reclamar do maná. E eles falam assim, nós não suportamos mais esse pão desprezível que nos deste. Sabe por quê? Porque se a gente não cuidar, o tempo cotidiano, ele é inimigo da paixão. É por isso que o Salmo, você não precisa abrir, 103:2 diz assim, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas ordenanças. É por isso que a Bíblia vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá alegria, que me dá esperança.
É por isso que Filipenses vai dizer, olha, tudo que é bom, 4:8, tudo que é bom, tudo que é digno, de boa fama, de respeitável, que seja isso que ocupe o seu coração. Sabe por quê? Porque senão nós temos uma tendência da gente só olhar o que não tem, querido, e a gente acaba ficando amargo, azedo. Uma das coisas mais tristes que existem é uma pessoa sem esperança. E a Bíblia diz que de todas as coisas, as mais importantes são a fé, a esperança e o amor. Então, nós escolhemos aonde a gente inclina o nosso coração, e a gente não pode perder essa coisa de se maravilhar com as coisas de Deus, e de deixar o cotidiano nos roubar, mas a gente sempre deve manter a alegria, a fé, a esperança, e não deixar que o dia a dia comum nos derrube e nos roube. Tem uma frase que eu costumo dizer aqui sempre: a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. Não é todo dia que Deus vai te dar uma chave, não é todo dia que você vai ter uma experiência sobrenatural, não é todo dia que vai acontecer uma coisa incrível, mas quando você é fiel, você aplica seu coração, você se disciplina. É a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que vão tornar os dias sobrenaturais possíveis. O terceiro ladrão que rouba a nossa fé, a nossa alegria e nos trava para mudar de ciclo, querido, é não discernir o tempo. O tempo pode ser um grande ladrão. Então, às vezes, a gente tem uma imagem muito errada, que se alguma coisa está demorando para acontecer, ou está difícil de acontecer, não é de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, eu anotei aqui alguns exemplos. Abraão teve a promessa de que teria um filho com 75 anos. Quando que esse filho nasceu? Quando ele tinha 100. Levaram 25 anos para a promessa se cumprir. Você não precisa abrir, mas Hebreus 6, 13 a 15 diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Desde que Davi foi ungido por Samuel na casa de Jessé, seu pai, até ele se tornar rei sobre todo Israel, foram 20 anos. Moisés matou um egípcio e se escondeu no deserto, até ele encontrar uma sarça que ardia e não se consumia, foram 40 anos. Josué e Calebe permaneceram fiéis, mesmo quando viram como o povo era forte, poderoso, armado na terra prometida. Mas desde daquele dia até a promessa se cumprir foram 45 anos. Então você não precisa abrir também em Josué capítulo 14, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele me prometeu. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmão, que você tem uma promessa que está demorando para chegar, é porque junto com essa promessa, Deus vai te dar o vigor necessário para que você tenha força e saúde para receber essa promessa, em nome de Jesus. Com 16 anos, eu respondi um apelo numa igrejinha de madeira que devia ter uma dúzia de pessoas dentro. Um púlpito um pouco maior que esse, de carpete verde musgo. Eu lembro de abraçar e chorar e falar: cara, eu entendi. Jesus me chamou para ser um pastor. Jesus me chamou para pregar pelas nações, para viajar pregando, para ser um pastor de tempo integral. 16 anos. Eu fui ordenado com 35, irmão.
Foram 19 anos para que a promessa se cumprisse. Então, se a sua promessa está demorando, encontre esse lugar de esperança, irmão. Eu e a Dani, a gente ficou alguns anos orando para Deus, clamando por um filho. Eu tinha um diagnóstico que nunca ia ter filho. Você sabe que quando, um pouco antes da Dani engravidar, um pastor olhou para mim e falou: cara, Deus me falou uma coisa a seu respeito. Deus falou que vai te dar esses filhos, mas não é só isso. Ele falou que o que Deus está fazendo é te ensinando a se compadecer dessa realidade. Você vai ver muitos milagres. Hoje, tão especial, no dia do meu aniversário, a gente recebeu mais um casal de não sei quantos, que a gente orou, sei lá, 1 mês e pouco atrás, que estavam há muitos anos tentando ter filho, e ele me mandou uma mensagem, cheia de carinha de choro, falando: pastor, está aqui o exame, a gente está grávido. Então não desista, incline seu coração a entender, não deixe o tempo impedir que você mude de ciclo, irmão. Talvez você tenha que acreditar de volta a cada ano que passa, talvez você tenha que acreditar de volta a cada ciclo menstrual que vem. Eu lembro quando eu e a Dani, a gente estava tentando engravidar, hoje é mais fácil o teste, né? Mas tinha aquele teste que ela tinha que fazer o xixi num copinho e pôr aquele palitinho, e a Dani ainda, cara de pau, eu que tinha que fazer o teste. A parte dela era fazer o xixi. E cara, eu sei como que é extremamente frustrante você comprar teste, depois de teste, depois de teste, depois de teste, e você vai ali e fica 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos e 1 risquinho. E quando a Dani começou, a gente tinha recebido uma palavra profética que Deus ia nos dar um filho, e logo depois disso ela começou a passar mal, a gente foi no médico, e ela: estou com uma dor abdominal, tal. Ela achou que era gases, vou entregar. O Gases está aí com 11 anos. Irmão. Está aí forte, corado, vigoroso. Pensa, não vou falar. Agora eu lembro que quando a gente foi no médico, e o médico estava examinando ela e falou para ela: você não está grávida, não? E ela falou: não. Sabe por que ela falou não? É por causa do medo de crer. Quando você joga, a Bíblia diz que a esperança frustrada adoece o coração. Então quando você coloca sua esperança, coloca sua esperança, coloca sua esperança, coloca sua esperança, e a sua promessa não vem, sabe o que acontece? O seu coração adoece, e chega uma hora que você não quer acreditar mais. Mas você não pode deixar o tempo te derrubar. Você tem que renovar a sua esperança, sua fé, a sua coragem, o seu discernimento. Você não pode deixar que isso te impeça de mudar de ciclo. O quarto ladrão da nossa fé, da nossa esperança, e que muitas vezes nos impede de mudar de ciclo, é uma coisa chamada dificuldade. Às vezes a gente tem uma imagem errada de que se alguma coisa é da vontade de Deus vai ser facinho, irmão. Eu quero dizer para você que na maioria das vezes não é assim. Eu quero dizer para você que na grande maioria das vezes a vontade de Deus vai envolver muita dificuldade. É claro que algumas vezes uma coisa que não dá certo, não dá certo, não dá certo, é uma forma de Deus te dizer: criatura, desiste, que não é isso. Mas normalmente a vontade de Deus, ela envolve um grande desafio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Sabe por quê? Porque tem gente que começa muito bem, mas termina mal. Então eu quero dizer para você, querido, que a dificuldade, ela faz parte. Quando Deus tira aquele povo do Egito, Deus fala para eles assim: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, seus filhos vão herdar essa terra é preciosa, é isso, é aquilo. E quando eles chegam na terra, Moisés manda Josué e Calebe espiar a terra, e um grupo,
E eles veem a terra, e eles veem que a terra era tudo que Deus prometeu. Só que os inimigos eram muito poderosos. Sabe o que a Bíblia fala? Olha que loucura isso. A Bíblia diz que esses caras voltam chorando e prantearam a noite toda. E eles chegam dizendo para Moisés assim, irmãos, eles foram escondidos, ninguém percebeu eles. Só que eles chegam para Moisés e dizem assim, nós éramos aos nossos próprios olhos, e aos olhos deles como gafanhotos. Como que eles sabem o que eles eram aos olhos do povo? Eles se viram dessa forma. A Bíblia diz que aquela noite inteira eles choraram e falaram, por que Deus nos trouxe para cá? Só para nos matar no deserto. Vamos voltar embora. Agora, quando Deus te faz uma promessa, querido, normalmente Ele não te fala da dificuldade que está no caminho. E eu vou te dizer, porque o meu processo de transição foi assim, Deus, eu quero mexer com você. Eu falei, Deus vai me levar para viajar mais. Deus, não, eu tenho para você estar à frente de uma igreja. Depois, eu tenho para você estar à frente de uma igreja, e não é nessa igreja que você está. Você vai sair daí. Você não só vai sair daí, mas você não vai estar junto com esse cara, esse homem de Deus, chamado Luciano Subirá, que você tanto ama e admira. Sabe por que Deus vai fazendo assim? Não é para te sacanear. É porque muitas vezes a gente não tem estrutura para aguentar, querido. Porque se Deus me falasse na primeira vez, estou sentindo que Deus quer mexer comigo, pois é, vou te arrancar tudo e vou te pôr num lugar para você começar do zero. Eu tinha enfiado o dedo no olho e saído gritando. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente está olhando para a promessa só, mas guarda uma chave no seu coração. Deus não está interessado só em que você alcance a promessa. Deus está interessado em te preparar para ela durante o caminho. Quando eu comecei a entender um processo de transição, e eu tive coragem de abrir o meu coração, e eu comecei uma jornada, eu não estava pronto para o que Deus ia me dar. Mas no caminho para a promessa, eu fui preparado. Sabe o que Deus fez no deserto? Está certo que Ele veio e matou quase todo mundo, tirando Josué e Caleb. Mas a real é que Deus purificou. Deus levantou uma geração forte. Deus levantou uma geração que acreditava. Deus levantou uma geração que adorava. Deus levantou uma geração que teve coragem de avançar numa terra com pessoas muito mais fortes e poderosas para ela. E como que Deus fez isso? No caminho. Então Deus não quer que você só chegue na promessa. Talvez o caminho esteja sendo difícil, dolorido. Não é porque Deus quer te arrebentar, é porque Deus quer te fortalecer, te preparar. Você sabe que uma das coisas que acontece muito é que as pessoas deixam de sonhar por medo. E aí chega uma hora que você tem que se lembrar. Deus, várias vezes nas Escrituras, Deus vai usar essa expressão, se lembrem. Deus vai falar, lembre da promessa. Deus fala, lembre do que eu disse. Deus vai dizer, lembre quem eu sou. Deus vai dizer, lembre do que eu fiz. E muitas vezes no caminho nós precisamos nos lembrar. Querido, e o último ladrão da nossa fé, da nossa esperança, e que nos impede de mudar de ciclo muitas vezes, é a nossa história. Em todos esses anos que eu tenho pastoreado e discipulado, eu tenho cada vez encontrado mais pessoas que são literalmente assombradas pela sua história. Pessoas que falam assim, na minha família todo mundo se divorcia. Na minha família ninguém se formou. Na minha família ninguém nunca construiu nada. A minha família sempre foi roubada. E pessoas são assombradas pela sua história. O cara olha para a sua história, olha o que passou e parece que tudo é ruim, irmão.
Você sabe que uma experiência muito ruim é muito difícil, às vezes, de levar as pessoas a acreditarem de volta. Mas chega uma hora que ou você abraça a sua história, ou você abraça aquilo que você experimentou, ou você abraça a sua convicção em Deus. Eu já falei isso quando eu olho para a minha história, a história da minha família. Minha mãe se converteu novinha, mas o que eu vejo é muito ruim. Minha avó materna, eu já contei isso aqui, minha avó materna bruxa, feiticeira, endemoniada, tinha mais demônio que vó. Eu sempre falo isso, dá vontade de botar a mão na cabeça dela e falar: sai, avó, deixa o capeta em paz. Irmão, era cabuloso, falava com espírito maligno, com demônio. Minha avó meio que tinha um cavanhaque. São os hormônios, né? Ajuda a sua avó, se sua avó tem cavanhaque. São poucas coisas que eu lembro dela. Falava com o espírito maligno. Meu vô, marido dela, morreu de bebê, vomitando sangue com cirrose e pedindo pinga, irmão. A última coisa que minha mãe fez com meu pai, 12 anos, foi comprar uma garrafa de pinga e de vinho para ele. E ele vomitando sangue e bebendo. Quando eu olho para a minha família, a família do meu pai, meu avô era um funcionário da FUNAI, tinha uma boa condição financeira. Esse cara acordou um dia, 5 filhos, juntou a família, falou assim: é o seguinte, eu descobri uma coisa, que eu quero ser feliz e eu não amo mais vocês. Então ele pegou uma malona de viagem, pegou tudo que tinha de valor em casa, botou dentro dessa mala e vazou. Meu pai voltou a ver o pai dele quando eu tinha 9 anos de idade. Irmão, é desse lugar que eu vim. Agora, essa história é outra comigo. Minha mãe já mudou isso. A minha mãe levantou um dia e falou: essa não vai ser a história da minha vida. Sabe por quê? Porque entrou um homem na minha história. É um homem chamado Jesus. É aquele que faz todas as coisas novas. É aquele que não está preso à história, aquele que não está preso à minha família, aquele que não está preso ao que aconteceu. É aquele que faz novas todas as coisas. Eu quero que você leia um salmo comigo para a gente terminar. Salmo 126. Salmo 126, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Sabe do que esse texto fala? Fala de uma mudança grande de história. Você sabe o que são as torrentes do Neguebe? Esse deserto do Neguebe é uma região desértica, uma área muito grande. Mais longe, ela tem um aglomerado de montanhas. E não é uma coisa que acontece sempre, mas algumas vezes dá uma grande tempestade, principalmente nessa região montanhosa. E esse aglomerado de montanhas, ele faz uma espécie de um panelaço ali. Então essa tempestade acontece e essa água vai acumulando. Isso acontece aqui para quem vai descer o rio de Boia, aqui, como que é o nome do rio aqui? Nundiaquara. Então isso já aconteceu ali, essa água vai juntando, e chega uma hora que ela transborda.
E quando ela transborda de uma vez só. E quando essa água transborda, é uma quantidade de água tão grande, que quando ela desce da montanha, ela literalmente abre um rio no meio do deserto. E isso é tão forte, que chega a levar embora pessoas desavisadas. Você já viu que quando dá aquela tromba d'água que leva a gente, mata a gente? Lá é assim. Então a comparação que o salmista está falando aqui, ele está dizendo, o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É aquele que pega um quadro de aridez, de sequidão, sem vida, e ele simplesmente faz aparecer um rio no deserto.